O que é respiração? Para muitos, respiração é o processo de inspiração e expiração do ar, que fazemos graças aos nossos pulmões. Isso não está errado, mas o tema dessa aula é respiração em nível celular. Quando respiramos, estamos fazendo uma troca gasosa em nossos pulmões, mandando o gás carbônico para fora do nosso corpo e colocando gás oxigênio para dentro do nosso sangue. Mas para que colocamos o oxigênio dentro de nós? E de onde vem o gás carbônico que jogamos para fora? A resposta dessas perguntas está associada à respiração que fazemos em cada uma de nossas células. E para que fazemos a respiração? Para obtermos energia. A respiração celular é o processo na qual quebramos moléculas do nosso alimento e usamos a energia acumulada nelas para a produção de uma outra molécula, chamada ATP. Ela funciona como uma moeda celular, que, ao se acoplar a proteínas, faz com que as proteínas desempenhem atividades. Moeda celular? Como assim? Vou dar um exemplo. Olha essa máquina de venda de chicletes com catraca. Para que um chiclete passe pela catraca, eu preciso girar essa manivela. Mas para isso acontecer, falta algo. Uma moeda. No momento que colocamos a moeda, a manivela consegue girar e o chiclete passa através da catraca. O ATP seria essa moeda. E muitas de nossas proteínas funcionam como essa máquina. O ATP significa trifosfato de adenosina. Ela é formada por um nucleotídeo de adenina, ou seja, adenina mais um açúcar do tipo ribose, mais um fosfato. E na ponta do fosfato são adicionados mais fosfatos. Se adicionarmos mais um fosfato, ela vira adenosina difosfato. Se adicionarmos mais um fosfato, ela vira adenosina trifosfato. A cada fosfato adicionado, maior é a quantidade de energia acumulada na molécula. Daí, ao realizar alguma atividade que necessite energia, podemos utilizar o ATP, quebrando a ligação entre os fosfatos e liberando energia para a atividade necessária. Portanto, a respiração é feita em nosso corpo para produzir ATP. Ok, mas voltemos à respiração celular. O alimento que digerimos no estômago é transformado em moléculas simples, como a glicose, que tem 6 carbonos. Ela é absorvida no intestino delgado e levada pela corrente sanguínea a cada uma das células do nosso corpo. Similar ao oxigênio, que entra em nossos pulmões, é capturado pelas hemácias e é carregado por elas para cada célula do nosso corpo. A respiração celular utilizará esses dois reagentes. De forma simplificada, uma molécula de glicose utilizará 6 moléculas de oxigênio e produzirá como resultado 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água e muita energia, estocada na forma de ATP. E olha que interessante, o CO2 que liberamos dos nossos pulmões quando respiramos vem dos nossos alimentos, por meio da respiração celular, como visto nessa reação. E como isso acontece? Bem, isso é um fenômeno celular que envolve duas regiões: o citoplasma da célula e as mitocôndrias, organelas responsáveis por grande parte desse processo. No citoplasma ocorrerá uma das etapas da respiração celular, a glicólise. Já nas mitocôndrias ocorrerá as outras duas etapas da respiração celular, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Portanto, a respiração celular possui 3 etapas. Apenas a primeira ocorre no citoplasma. As demais ocorrem nas mitocôndrias. A primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise e consiste em um conjunto de reações que quebrarão a molécula de glicose, que possui 6 carbonos, em 2 moléculas de ácido pirúvico, com 3 carbonos cada. Em outras palavras, a molécula é praticamente quebrada no meio. Isso gera 4 moléculas de ATP. Entretanto, para se fazer essa etapa da respiração, é necessário gastar 2 moléculas de ATP. Portanto, o saldo final será de apenas 2 ATPs, 4 produzidos menos 2 consumidos no início. Essa etapa da respiração não envolve consumo de oxigênio. Portanto, a glicólise é uma etapa anaeróbica. Ao olharmos a reação da glicólise, percebemos que a glicose possui 12 hidrogênios e as 2 moléculas de ácido pirúvico possuem, no total, 8 hidrogênios. Onde foram parar os outros 4 hidrogênios da molécula de glicose? Foram parar em 2 outras moléculas, chamadas de NAD. O NAD é um cofator enzimático e transportador de elétrons e hidrogênios, que, ao receber os hidrogênios e elétrons associados, fica energizado. Esse NAD é transformado em NADH. Não falaremos dele agora, mas guarde essa informação para a última etapa da respiração celular, chamada de cadeia respiratória.
Portanto, o saldo da glicólise será 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NADHs. Agora, falaremos das etapas que ocorrem nas mitocôndrias. As mitocôndrias possuem uma membrana externa e uma interna. Elas ainda possuem DNA próprio e ribossomos do tipo 70S, que são similares aos de bactérias. Interessante, não? Mas vamos agora ao ciclo de Krebs. No momento que entram nas mitocôndrias, os ácidos pirúvicos são preparados para participar do ciclo de Krebs. Para isso, eles são desidrogenados, perdem hidrogênio, formando NADH, e também são descarboxilados, ou seja, já perdem um CO2, formando agora um radical de 2 carbonos, o acetil, que se associa à coenzima A, formando acetilcoenzima A. Essa molécula inicia o ciclo de Krebs. Perceba que o radical acetil, formado no passo anterior, se liga a uma molécula de 4 carbonos, na cor azul, e já são transformados em CO2 nos primeiros passos do ciclo de Krebs. Em outras palavras, o ciclo de Krebs é um conjunto de 8 reações químicas que desidrogenam e descarboxilam esses acetis. A cada giro de 2 piruvatos são produzidos 6 CO2, que são, no caso, os carbonos dos piruvatos, né? Cada piruvato tem 3 carbonos, 3 vezes 2, 6. Mas, além disso, também são produzidos 8 NADHs, 2 FADH2 e ainda 2 ATPs. Na verdade, são 2 GTPs, mas são muito parecidos. Perceba também que essa etapa não envolve oxigênio, mas é totalmente dependente do oxigênio para ocorrer, porque o ciclo de Krebs ocorre interligado à cadeia respiratória, e essa sim demanda oxigênio para ocorrer. Os CO2 produzidos nessa etapa são justamente as moléculas de gás carbônico que liberamos na respiração. Já os NADH e FADH2 irão para o último passo da respiração, chamada de cadeia respiratória. A cadeia respiratória ocorre na membrana interna das mitocôndrias, mais especificamente nas cristas mitocondriais. É uma etapa aeróbica, ou seja, consome oxigênio, e é a etapa que mais produz ATPs. Nela, os NADH e FADH2 se associarão a proteínas da membrana interna das mitocôndrias, e essas proteínas capturarão e transportarão os elétrons dessas coenzimas, além de capturarem os hidrogênios e jogarem para os espaços entre a membrana interna e externa das mitocôndrias, que a gente chama de espaços intermembrânicos. Isso gerará uma diferença de concentração muito grande de H+, no espaço intermembrânico, e isso ligará à enzima ATP sintase. Essa enzima lembra muito um moinho de fazenda, que gira com a força da água. Só que nesse caso, a força que vai girar a ATP sintase são os hidrogênios passando através dela. Nesse caso, ocorrerá a conversão da energia química para uma energia mecânica, rodando uma espécie de motor interno dessa enzima. E assim como a energia de um moinho é tão grande, capaz de moer milho até fazer farinha, esse moinho chamado ATP sintase vai rodar com tamanha força que moléculas de ADP e fosfato inorgânico que se associarem a ela serão convertidos em ATP. Haverá a conversão da energia mecânica desse motor em energia química, fazendo com que o ADP se aproxime com força do fosfato, formando o ATP. Fora isso, os elétrons transportados pelas proteínas carreadoras da membrana interna das mitocôndrias terão o gás oxigênio como aceptor final. E os íons H+, que passaram pela ATP sintase, também se ligarão a esse oxigênio, formando como resultado água, H2O. Gente, essa é a respiração completa. Ela é formada por 3 etapas. A glicólise ocorre no citoplasma, enquanto que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem nas mitocôndrias. A etapa que mais produz ATP é a última, a cadeia respiratória. Estudos demonstram que elas produzem 28 ATPs. Ao olhar a equação simplificada da respiração, glicose será quebrada ao nível de CO2. E isso ocorre no ciclo de Krebs. E o oxigênio é transformado em água. E isso ocorre na cadeia respiratória. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a elucidar a respiração celular. Se você gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Eu criei uma lista de exercícios para facilitar a aprendizagem. Tá aí no link da descrição. Clica lá e bons estudos. Tchau, tchau, galera. Abraços.